Olá, boa tarde. Vou chamar aqui o Bruno para a gente começar a nossa live. Bruno Diegues, diretor de comunicação da Xmart, que vamos dar uma introdução rápida. Deixa eu me concentrar aqui, porque digitar e fazer live tudo ao mesmo tempo não é fácil. Cadê Bruno? Você? Ai, gente. Tem depois também que eu tenho que fixar aqui. O Bruno tem que aparecer aqui para mim, né? Para eu poder chamar ele. De vez em quando eu tenho uma certa dificuldade aqui. Mas vamos lá. Bruno, me deu um branco aqui. Como é que eu te chamo? Você não está aparecendo aqui para mim? Ai, gente do céu. Tô vendo todo mundo entrando aí. Ah, Bruno entrou. Agora apareceu para mim. Agora vamos. Agora eu posso dar boa tarde. E começar o nosso papo aqui. Vamos falar hoje com a nossa convidada Cris Biagione, que é uma agente de viagens lá de Belo Horizonte. E o Bruno e eu vamos dar só uma introduçãozinha aqui rápida. Já temos mais de 50 pessoas, Bruno. Cris Beajone é um sucesso, sempre. Começou pequena, mas foi crescendo. Já tem vários anos aí de bons serviços prestados ao turismo brasileiro. E acho que vai ser muito bacana a gente encerrar essa primeira leva, essa primeira temporada da X-Martin com ela. Mas calma, gente, que semana que vem a gente já volta. A Marisa vai falar disso no final da live. Então fica até o final, por favor. A Cris está entrando aí, acho que vai ser muito legal, assim. A Cris é uma agência que sempre chamou muita atenção de todo mundo que conhece o trabalho dela. Ah, eu amo a Cris, eu amo a Cris. E eu também. Tanto que tem quase 4 ou 5 anos eu estava fazendo meu MBA em marketing lá na PUC. Era sobre Xmart, sobre a questão de customizar serviços. E eu fiz questão de ter como uma das entrevistadas para compor case, assim, o trabalho que a Cris fazia com todos os clientes dela, e em especial a abertura dela para trabalhar, por exemplo, com influenciadores. Ela trabalha com a Tássia Naves, faz um trabalho incrível. Então, acho que vai ser um bate-papo super legal aí. A Cris tem muitas coisas que podem inspirar todo mundo. É isso. Fica com vocês aí. Tá, eu estou fixando aqui, ver se eu estou fazendo certo aqui. Eu publico primeiro, né? Isso. Depois você clica em cima do que você escreveu. Clico em cima do que eu escrevi Isso. e E aí vai fixar aparecer fixar. comentário. Ah, consegui! Muito bem, muito Consegui! bem. Profissional, Agora, Marisa. Então, como é que eu chamo a Cris se não for pelo. Se ela não tiver entrado aqui que eu não estou vendo? você vai lá no maisinho, na carinha de Miles, que tem o maisinho em cima, e você puxa ela entre as opções. Carinha demais. Onde tem carinha demais aqui Lá que eu não estou embaixo, vendo? Marisa. Que nem você fez semana passada. Mesma coisa. Pois é, mas eu tô aqui meio lenta hoje. O negócio tem um ponto de interrogação, tem uma setinha, não tem mais não. Tem sim. Ela vai aparecer aí. Melhor eu sair, que ela consegue chamar. Então tá bom. Tchau, tchau, Remover gente. tal. Agora apareceu a carinha aqui. O mais. Vamos lá. Cris Biagione. Gente, vocês me desculpem aqui, mas que hoje eu tô, acho que meio lenta. Ai, ai, ai. Cris Biagione. Viagens. Cris, me solicita aí.
Ai, desculpa, gente, espera aí. Vou ter que achar a Cris Beadione aqui. Eu não estou achando. Enquanto isso, eu vou contando para vocês um pouquinho. A Cris começou no turismo, levando grupos de amigos, grupos de pessoas que eram da relação dela e que queriam viajar juntos para destinos assim mais exóticos. E aí ela começou a levar os grupos de amigos através de uma operadora de turismo, né? E aí ela começou a se envolver mais com aquilo. Chegou! Desculpa aí, gente, o atraso aqui foi meio, eu diria, atrapalhada hoje. Mas vamos lá. Cris, então, obrigada por ter aceito o nosso convite. Você é a primeira agente de viagem que a gente convida aqui para bater o nosso papo aqui, semanal. E eu queria que você desse uma introduzida, eu já falei um pouquinho de você, mas que você se apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho da sua história aqui, para quem não te conhece ainda. Claro. Boa tarde, Marisa. Boa tarde, Bruno. Primeira coisa, super obrigada por estar participando nessa live. Realmente, eu tenho muita admiração pelo trabalho da Xmart, por você, pelo Bruno, por toda a equipe de vocês. Desde o início, a gente tem uma parceria super forte e a gente compartilha de valores, as nossas empresas muito parecidos, né? Você tem uma empresa extremamente transparente, ética, que zela pela excelência. Então, assim, muito obrigada. Para mim, realmente é uma honra estar aqui. Então, vamos falar um pouquinho de como é que começou a agência. Na verdade, não foi nada planejado, Marisa. Foi assim, todo mundo quer sempre uma história, aquele business plan, não teve nada disso. Com a gente foi super diferente. Na verdade, eu morei muito tempo fora do Brasil. Eu fui estudar em Londres, fui fazer faculdade lá. Fiz, na verdade, fiz business com foco em marketing, na European Business School em Londres. Era um curso de 5 anos, eu tinha 6 meses em Paris e 6 meses em Londres de curso. E o plano era estudar e talvez continuar trabalhando na Europa e tudo, mas comecei a trabalhar em Londres mesmo, comecei a trabalhar no departamento de marketing, uma grande multinacional na área de mídia. Depois disso, eu trabalhei lá 1 ano e pouco. Comecei a trabalhar numa outra empresa que fazia parceria com várias revistas, Fortune, Time, sempre na mídia que eu estava trabalhando, mas na área de marketing. Aí eu fui morar num monte de lugar. Aí morei na Bulgária, morei no Caribe, morei na Nigéria, Foi muita coisa. Passei um período mais curto na Venezuela. Mas foi assim, num monte de lugar. Então, eu fiquei assim, mais ou menos 2 anos e meio, 3 anos mais ou menos, rodando todos esses países. Assim, fiquei muito tempo na estrada mesmo. Eu lembro que teve uma vez que eu fiquei 7 meses sem ir em casa. Casa naquela época era Londres. Fiquei 7 meses sem passar pela minha casa. Então, eu sabia que era um trabalho que, quando eu entrei mesmo, eu lembro que eu conversei com a minha família e falei assim, olha, gente, passou de 2 anos, se eu não sair, vocês me tiram de lá, porque senão eu vou ficar uma cigana pro resto da vida. E aí eu vim fazer um trabalho no Brasil para uma ex-chefe minha dessa empresa, que era aquela época do Ano do Brasil na França. Então eu fiz era um projeto de 1 ano que tinha, né, início e fim mesmo. Quando terminou esse projeto, eu comecei a fazer, eu estava na dúvida. Eu já tinha tido experiência nos Estados Unidos, América Central, Europa, mas eu nunca tinha tido nenhuma experiência na Ásia. Então, eu estava na dúvida se meu próximo trabalho eu ia ter uma experiência na Ásia ou o que eu ia fazer. Comecei a fazer um coach. Eu lembro que minha mãe super me motivou, me incentivou para fazer aquele coach. Eu lembro que eu estava super pondurando para pagar o coach. Na época nem existia muita coisa de coach. Ela falou assim, não, minha filha, você tem que fazer. Eu vou pagar para você. Esse negócio é importante. Ela foi visionária na história. Aí, comecei a fazer o coach. Chama David Wong. Ele virou para mim, aí ele fez, né, aquele tanto de coisa, aquele tanto de sessão. No final, ele chegou para mim e falou assim, então, o que você tem que fazer? Eu estava esperando ele me falar alguma coisa para eu trabalhar no marketing, numa Unilever, uma coisa assim. Ele vira para mim e fala assim,
você tem que ter seu próprio negócio. Eu falei assim, pronto. Não tinha a menor vontade de ter meu próprio negócio. Aí depois ele veio para mim e falou assim, na área de turismo. Eu falei, ah, meu Deus. Ou então eventos. Eu falei assim, coitado, é completamente doido. E minha mãe, pior ainda, que perdeu o dinheiro dela todo que ela investiu, né? Aí, saí de lá, mas assim, eu até deletei da minha cabeça o que ele tinha falado. De tanto que eu achei absurdo aquilo, de verdade. Logo depois, o meu pai, eu estava no Brasil ainda, estava começando a pensar que eu ia fazer e tal, e meu pai teve uma doença, ele faleceu super rápido, de uma hora para outra, foi uma coisa... Fiquei super fragilizada e falei assim, não, vou ficar aqui um tempo no Brasil. E esqueci do que o cara do coach... Imagina, minha vida virou uma loucura, esqueci o que o cara do coach falou. Estava mais preocupada mesmo em me fortalecer, de estar com a minha família e tudo mais. Aí... comecei, eu, minha mãe e meu irmão fizemos uma viagem juntos para a gente descansar um pouco, a gente foi para a África do Sul, voltamos e, claro, por eu ter morado em tantos lugares, as pessoas, normalmente, elas me pediam muita dica. Eu fui morar fora muito nova, né? Então, assim, eu adorava quando as pessoas iam para Londres. Eu lembro uma vez, Marisa, eu estava na rua, na Oxford Street, tinha uma família de brasileiros completamente perdidos, super inseguros, até passando meio mal, tão inseguros, isso tem muito tempo. Aí eu me ofereci para ajudá-los, eu passei o dia inteiro com eles, mostrando eles Londres, eles ficaram todos felizes, me agradeceram, então eu sempre tive muito prazer, sabe, de ajudar, de organizar a viagem, e assim, e de dar dica, eu sempre gostei. Eu já tinha feito isso várias vezes. Então, quando eu voltei dessa viagem com minha mãe e com meu irmão, eu falei assim, gente, quem sabe, né? Eu não começo fazer alguma coisa nesse sentido de viagens, sempre pensando no padrão assim, viagem de luxo, high-end e tudo. Aí comecei a organizar pouquíssimas viagens. Eu tinha muito medo de fazer um negócio que eu não entendia bem, né? Na parte profissional eu conhecia como turista, né? Comecei a fazer assim, uma viagem a cada, sei lá, não sei, realmente fiz poucas viagens. Aí, e comecei a me interessar pelo negócio e comecei a estudar. E assim, Marisa, graças a Deus, eu tive muita sorte, conheci muitas pessoas muito generosas da indústria do turismo mesmo, que me ajudaram, que me estenderam a mão, assim, por nada, pessoas que nem me conheciam. Eu perguntava, eu sou super perguntadeira. Então, eu perguntava muito e todo mundo me explicava. E tinha a maior paciência do mundo comigo. A operadora com a qual eu trabalhava me ajudava muito. Eu ia em treinamentos, então eu ficava assim... E muito em São Paulo. Eu estava indo para São Paulo, assim, de 20 em 20 dias, buscando formação o máximo que eu podia. E assim, contei com muita generosidade das pessoas do turismo. Quando eu vi, eu tinha a minha empresa e era uma agência de viagens. Então, foi mais ou menos assim. E depois, eu vou contar para vocês um pouquinho como é que foi a história do evento, que vem depois disso, né? Porque, a princípio, a gente começou mesmo com viagens sempre de alto padrão e sempre viagens bem personalizadas, bem pensadas. O meu prazer era muito grande em relação a isso, em organizar cada detalhe, em pensar, e fui começando a contratar pessoas. No início, a gente, assim, nos primeiros, sei lá, 7 anos, eu acho, hoje a gente tem 12 anos, eu só contratava pessoas que não tinham experiência. Que eu falei, gente, se eu aprendi, eu acho que é muito mais importante a gente buscar pessoas que realmente tenham amor pelo turismo, que tenham amor por pessoas, mais do que tudo, né? A missão da nossa empresa é que todas as pessoas, fazer com que todas as pessoas se sintam especiais. É exatamente isso que a gente quer. Não só pessoas, quando eu falo, não só o cliente, mas as pessoas que trabalham lá dentro com a gente, os nossos parceiros, assim como você, né? Os hoteleiros. Isso para a gente é muito importante. Essa realmente tem sido a missão da agência. É isso que eu ia falar. Não basta você ser especial de dentro para fora, ou seja, da sua empresa para o seu cliente, né? Você tem que ser especial com inspirar o seu time, né? Você tem que
ter essa conexão com os seus parceiros, porque o networking é muito importante, né? Porque na hora que você precisa de alguma coisa especial, que no caso você sempre precisa, porque você sempre está lidando com esse universo, você vai buscar justamente a ajuda dessa parceria, seja com uma companhia aérea, com um hotel e tudo. Então, esse network que você vai criando, né, é muito importante. Mas eu quero deixar aqui registrado aquela máxima que você está comprovando aí, que é gentileza gera gentileza. Né? Então, as pessoas, né, são naturalmente gentis com você e gostam de você e sentem uma empatia por causa de toda essa gentileza também que você é, não só como, vamos dizer assim, educação, né, de berço, mas também com um propósito, né, com realmente um objetivo de atender e de entender o que o seu cliente quer. Né? Isso eu acho que é muito bacana. Né? Então, conta para a gente um pouquinho sobre como começou esse seu nicho de grupos de celebração ou grupos de amigos. Quem foi viajar primeiro com você em grupo? Como é que começou tudo isso e que hoje é, vamos dizer assim, o DNA da sua empresa? Então, foi o seguinte. Então, a empresa se chama Cris Biagione Viagens Especiais. E a gente tinha um departamento de viagens especiais, que era a empresa toda, né? Que era realmente criar viagens personalizadas, muito bem cuidadas e tudo mais. E sempre individual, um casal, família, um grupinho de amigos, mas bem a viagem sem um acompanhamento maior. Aí, como é que começou? Foi o seguinte, um dos destinos que eu fui, que eu mais amei na minha vida foi a Índia. Eu sou apaixonada pela Índia. E eu queria muito fazer um grupo para a Índia, porque eu acho que tinha tantas mulheres que tinham interesse de ir. E aí eu resolvi montar um grupo para a Índia. Nós somos, acho que 15 ou 16 que foram desse grupo. São mulheres. Todas se conheciam de Belo Horizonte. Na época só tinha agência em Belo Horizonte, não tinha São Paulo ainda. Todo mundo se conhecia, assim, algumas se conheciam mais. Tinha de 25 a 65 anos na época. Algumas se conheciam mais, outras não se conheciam, outras se conheciam de nome, mas não era um grupo que já existia. Eu fui pincelando, pensando quem que vai ser legal para esse grupo. E fui convidando. E assim, fechou o grupo. E eu falei, vamos lá, né? Aí eu falei que vai fazer uma coisa diferente. Então, eu já comecei fazendo uma identidade visual para essa viagem. Então, a gente fez uma identidade visual. Eu não tinha esse departamento de criação dentro da agência. Eu terceirizei. A gente fez uma identidade visual linda, essa empresa fez pra gente. Super indiana e tal. E comecei a pensar em coisas assim. Eu falei assim, eu quero fazer esse negócio bem diferente. Então, eu comecei a montar, bolar figurino para eventos que a gente ia fazer dentro da viagem. Eu lembro que no primeiro dia, no dia que a gente chegou lá, no dia seguinte já tinha as costureiras para ajeitar as nossas roupas, para a gente usar na última noite. Cuidamos dessa parte do figurino, cuidamos da parte de... Levamos um monte de mimos para a gente colocar nos quartos todos os dias. A Tê, que sempre trabalhou comigo nos grupos, foi a primeira vez que ela foi comigo e super me ajudou. Ficou as duas morrendo de medo de dar errado, mas foi dando tudo certo. E o grupo foi assim... A viagem foi muito mágica, Marisa. O grupo foi muito especial. Foi tão especial que nós somos muito amigas, todas, até hoje. Elas se auto-titularam de Amíndias, amigas da Índia. Tem várias aqui, ó. Já escreveram aqui nos comentários todas. Eu sou a Míndia, eu sou a Míndia. Pois é. E assim, foi muito especial. Foi aquela viagem, só de eu pensar assim, eu arrepio, porque foi tão linda, foi com tanto amor de todo mundo, estava todo mundo tão aberto para fazer aquilo, foi muito bacana. E aí, depois disso, a gente começou depois disso, as amigas viajaram, todo ano a gente viaja, e elas não abrem mão disso. A gente ia viajar para Israel esse ano, mas aí com tudo que aconteceu não deu, mas assim, com certeza continuaremos para sempre viajando, é muito legal. E aí, o que aconteceu? Depois disso, uma das amigas, que é a Carol, que virou uma super amiga,
ela me pediu para fazer o aniversário dela de 40 anos em São Bart, que ela amava São Bart. E eu já conhecia São Bart também, eu sou super fã. E eu falei assim, vamos lá. Acabou que ficou, eu falei assim, você tem certeza? Eu nunca fiz essa parte com evento. Não, Cris, você vai fazer. Ela super me motivou. Aí a gente foi, começamos a organizar, a ter lá do meu lado de novo. E foi um aniversário para 50 pessoas. Escolhemos o Guanahani, que é um hotel assim que fez toda a diferença. Aliás, a gente já fez 2 grupos lá. Esse aniversário de 40 anos, já fizemos um de 45 anos para 110 pessoas. Os 40 anos foi para 50 pessoas. E foi super legal, aquela energia maravilhosa. Foi lindo, foi lindo, foi lindo. Aí, eu comecei a postar. Eu tinha postado as coisas da Índia, comecei a postar as coisas do aniversário de São Bart e tudo. Aí uma pessoa, uma conhecida, entrou em contato comigo, de São Paulo, perguntando se eu fazia viagem corporativa. Eu falei que não, viagem corporativa não. Ela me falou assim, não, mas você não está entendendo, é uma viagem de grupo. Só é corporativa porque é a minha empresa que vai pagar, mas é uma viagem de grupo, super de alto padrão. Eu falei assim, quantas pessoas? Ela falou assim, umas 60. Eu falei, nossa, de jeito nenhum. Eu não tenho experiência para fazer isso. E ela foi me encorajando, E hoje ela também é uma grande amiga e me convenceu. Falei assim, então vamos lá. Aquele frio na barriga. Mas aí a gente começou a se estruturar para isso. Essa viagem a gente gastou quase 1 ano para organizar. Então a gente teve tempo para se estruturar muito bem para isso. Claro que vai tentando, vai errando, vai acertando. E em 1 ano você consegue errar bastante para no final acertar. Aí a gente fez a viagem, essa viagem foi para Maldivas. Foi uma viagem linda. Eu lembro que eu fui embora de Maldivas, eu lembro que eu chorava de emoção de aquilo ter dado certo, porque foi um desafio muito grande mesmo. E deu super certo. A gente estava com uma equipe, por que deu certo? A gente estava com uma equipe maravilhosa. O cliente, no caso, me deu muito apoio, foi muito bacana. Eles estavam muito abertos realmente para a gente trocar experiência, que eles já faziam isso antes, eram para os principais clientes deles, principais parceiros. E lá, e foi tão lindo, por quê? Porque eu tive liberdade eu falei assim, essa aqui é a empresa que eu realmente, eu criei uma empresa na qual eu queria trabalhar, porque tinha espaço para criar, tinha espaço para socializar, tinha espaço para fazer parceria, e a gente, então, montou uma equipe com pessoas incríveis. Eu lembro que, na época, eu estava pensando em contratar, terceirizar para fazer identidade visual, para fazer os mimos, para fazer tudo isso. A Jojo, que trabalhava comigo, falou assim, Cris, vamos fazer a gente mesmo. Ela começou a entrar em curso, ela começou a fazer uma identidade visual linda, começou a fazer cada coisa maravilhosa. O negócio foi fluindo super bem. A Érica, que está comigo desde o início, foi lá e falou assim, eu vou com você, eu vou ajudar a cuidar de todo mundo. A Juju, que já tinha trabalhado comigo, estava entre um trabalho e outro, foi lá me ajudar. Então, eu contei com pessoas maravilhosas, que eu confiava mesmo. Então, a gente tinha uma equipe grande. Normalmente, a gente viaja, para o grupo maior, assim, a gente viaja de 6 a 7 pessoas. E comecei a buscar outros profissionais, por exemplo, fotógrafo, videomaker. A gente trabalha muito com a Aleca Novo, que assim, é maravilhoso trabalhar com ela, porque ela já sabe, ela já pegou total, ela é total da nossa equipe, total do Dream Team. Ela e o Juliano, que fazem os vídeos, eles sabem exatamente o que eles têm que fotografar, o timing, como envolver as pessoas. Então, Marisa, isso foi muito importante pra gente. Eu tenho muita sorte de contar com uma equipe realmente muito bacana, que ama aquilo tanto quanto eu. Assim, essas viagens, a gente continuou fazendo viagens para essa empresa, a gente fez Maldivas, foi tão legal que a gente não estava satisfeito de simplesmente ter um hotel dentro de uma ilha privativa. A gente quis uma ilha privativa só para o grupo, que a gente não estava pegando o hotel inteiro. Então, a gente privatizou uma ilha completamente deserta, que ficava 10 minutos de barco da ilha do hotel que a gente estava. Eu tinha um sonho meu, que era almoçar
com as perninhas dentro da água, dentro do mar. Eu tinha esse sonho. Aí eu falei lá no hotel, falei assim, gente, vamos construir umas coisas aqui na ilha? Eles, o quê? Eu falei assim, eu queria construir mesa dentro do mar. Aí eles falaram, ué, a gente consegue. Também tudo eles falavam que conseguiam. E conseguiam. A gente montou um palco na ilha, a gente trouxe uma banda do Brasil e colocou lá. Montamos banheiro, não tinha nada. Marisa, não tinha nada. A ilha era areia, mar ao redor e um pouco de mato. Construímos banheiro, fizemos aquela parte toda para suportar também dar um apoio pro show. Foi muito legal, foi muito legal. Esse dia foi incrível, foi uma das festas que a gente fez, foi tipo um barbecue que a gente fez lá, foi muito bacana, com show, com tudo. Depois disso a gente foi para Dubai com esse mesmo grupo. E aí começou. Aí era corporativo, a gente faz pouco. A gente faz porque realmente a gente foca sempre em viagens, porque a gente não faz viagens corporativas que tenham esse viés corporativo de ficar com conferência, esse tipo de coisa. É para lazer. Essas viagens corporativas que a gente faz são todas para as pessoas aproveitarem mesmo. Como se fossem os clientes do outro departamento. Aí isso virou um departamento em si, que é o departamento de projetos especiais, que a gente chama, esse departamento de grupo. E o departamento de viagens especiais, que são as outras viagens que a gente faz. E aí começou a aparecer um monte de coisa. E assim, sempre a gente faz com bastante antecedência, um mínimo de 6 meses. A gente já fez de tudo, já fizemos aniversário de 40 anos no rooftop do Fasano, de uma cliente super querida. Na verdade, era para ser no rooftop, mas na hora H, o mundo desabou de chuva, a gente desceu para o Bareto, mas foi super legal. A gente já fez aniversário de 10 anos, 11 anos, que foi no Hotel Fazenda, mais ou menos 1h30 de Belo Horizonte, que foi super bacana, super legal. E fazer identidade visual para aniversário de criança não tem nada melhor, porque aí a criatividade vai lá no alto. Fizemos Tailândia. Tailândia a gente fez Bangkok, que a gente inclusive ficou lá no Mandarim Oriental. Depois a gente foi para Chiang Mai, que a gente ficou num hotel no meio de uma plantação de arroz. Foi super legal, foi muito bacana também essa viagem. Uma coisa que a gente faz também, a gente sempre cria. A gente ainda tem uma parceira nossa muito legal que faz pra gente uniforme. Cada viagem a gente faz um uniforme com a cara do lugar. O uniforme da Tailândia eu acho que é meu predileto. Era uma roupinha toda roxa com laranja, totalmente tailandês. Eu lembro que os convidados eles queriam a roupa também para eles, de tanto que eles gostaram. Foi bem legal. Na Tailândia, a gente levou um chefe de cozinha, porque a gente ficou preocupado, porque as pessoas não estavam muito acostumadas com aquele paladar da comida tailandesa. Tem gente que não gosta, né? Eu particularmente amo, mas tem gente que não gosta. A gente levou um chefe de cozinha do Brasil para ele ficar adaptando a comida, tipo assim, o arroz, para ficar o mais parecido possível com o brasileiro, para não deixar de jeito nenhum, porque lá você sabe como é que é. A gente pede sem pimenta, mesmo assim vem com pimenta, para ter certeza que as coisas não viriam apimentadas, porque a gente tinha ficado quase 10 dias na Tailândia, essas pessoas tinham que comer bem, de não ficar cansado daquela comida muito condimentada e tudo. Então, até isso a gente fez. Foi muito legal, a viagem foi incrível. Fizemos Veneza, que foi super bacana também. A gente pegou um hotel que ficava também numa ilha privativa. E lá, eu lembro que a turma era muito animada, então a gente construiu uma boate dentro da ilha, porque em Veneza não tem boate. Foi super bacana. Fizemos aniversário de 15 anos em Búzios. Fizemos renovação de votos. No início, eu ficava super em cima da viagem, eu que liderava a viagem. Eu sempre vou nas viagens, mas a minha equipe estava tão boa, a Emília comandando todo mundo. No final, eu já estava ali só recebendo ordens, que é a melhor parte. Agora, me conta aqui, esses grupos, principalmente corporativos, né, que são a gente chama de grupos de incentivo, qual é a diferença de você fazer um grupo numa cidade e um grupo numa praia, como Maldivas, né, que você citou, como Riviera Maya, enfim. Sim. Eu acho que é muito diferente, mas eu acho que assim, a combinação das duas
deve ser muito interessante, né? Mas você não fica somente fazendo atividade daquele tipo que comes e bebes e coisas assim. Você tem outras atividades que você incorpora também, né? E hoje, nesse mundo, né, de pós-pandemia, eu fico imaginando, será que as pessoas vão querer voltar para as cidades e tal, né? Quer dizer, eu vejo aí ainda um ponto de interrogação sobre isso, né? Mas me conta como é que esses grupos, o que eles acham, se eles gostam dessa combinação. Então, Marisa, eu particularmente, eu gosto eu sempre sugiro da gente fazer em lugares menores. Por quê? Porque uma das coisas mais legais é conviver com aqueles convidados, né? Isso é muito bacana. A gente está com todo mundo, a gente está curtindo um ao outro. É ali que nascem as histórias todas. E normalmente, se a gente vai para um resort, ou que seja uma pousada, mas que seja toda nossa, a gente tem muito mais essa... A gente não vai dispersar. Se você for para Nova York, você acaba dispersando. Um vai querer fazer compra, outro vai querer ir no teatro. Oferece muita coisa. Então, eu acho que a gente consegue, como grupo, aproveitar mais. E nessa situação que a gente está agora, eu vejo uma grande oportunidade para isso. Por quê, Marisa? Porque você vê que a viagem em grupo, ela permite você ter muito mais controle da viagem. Eu consigo preparar. Por exemplo, quando eu vou fazer uma viagem de grupo, eu vou antes para uma inspeção. Eu vou com parte da minha equipe para uma inspeção. Depois, eu chego antes do grupo. Normalmente, eu e mais uma pessoa, a gente chega uma semana antes do grupo chegar. Depende também. Tem uns que a gente chega 2, 3 dias, tem um que a gente chega um dia. Mas, normalmente, quando é um grupo maior, a gente chega uma semana antes para deixar tudo organizado. A gente monta todo o menu. Depois que eu fiz degustação, eu volto a experimentar tudo de novo. Sempre tem um novo ajuste para fazer. Então, toda essa preparação nos dá uma oportunidade de ter mais controle sobre a viagem e que nesse momento, que vai ser pós-pandemia, que está todo mundo inseguro, eu acho que isso é muito bom. Por exemplo, a gente consegue privatizar um hotel para gente. Tem hotéis aí, você consegue hotéis pousadas de 5, 6 quartos e consegue... se você tiver um grupo maior de 100 pessoas, de 50 quartos. Aquilo todo só para você. Se você quiser garantir que 2 dias antes você chegar, do seu grupo chegar, não tinha ninguém hospedado, para você fazer a melhor higienização possível, isso é possível. Isso é super importante. E agora a gente vai ver, né, com os infectologistas, os profissionais, eles vão falar quais são as coisas importantes, as providências que a gente tem que tomar em relação a isso, mas a gente vai ficar super em cima disso, com certeza absoluta. Por exemplo, eu consigo fazer eventos dentro do hotel ou em lugares privativos. Por exemplo, em St. Barth, quantos restaurantes ali são possíveis de privatizar, que são restaurantes pequenos, não são restaurantes muito grandes. A gente pode fazer uma super festa, por exemplo, no Bagatelle de St. Barth. Não precisa de muita gente para você fechar o Bagatelle. Leti, que é um boate cabaré que é incrível lá, que todo mundo adora. Você pode fazer uma super festa. E, além de tudo, eu posso trazer atrações do destino para dentro do hotel, para aquela praia privativa do hotel. Ou se a gente estiver em um lugar de montanhas, a gente pode fazer por exemplo, se tiver fazer um rafting, que é uma coisa que a gente fez uma vez na viagem do Butão, que foi super divertido, foi com essa turma das Amídias. Então a gente consegue estar convivendo só entre a gente, com todo mundo com muito mais segurança e assim, com a nossa turma, com a nossa equipe ali em cima, para ter certeza que as coisas estão sendo levadas a sério realmente. Então, realmente, eu vejo isso como uma grande possibilidade. E outra coisa, os eventos que eram maiores, que estavam planejados para acontecer no Brasil, quando você decide fazer isso fora do Brasil, ou que seja fora da sua cidade, por exemplo, pode ser até no Brasil mesmo, mas fora da sua cidade, isso automaticamente diminui o tamanho do evento. Então, a gente consegue fazer uma comemoração com menos pessoas, ou seja, de uma forma mais segura e realmente contando uma história muito linda que você conta numa viagem dessa, né? Se é uma semana, é uma viagem, uma semana de fábrica de histórias que eu falo, né? Fica muito legal, fica muito bacana mesmo. Então, eu vejo isso como uma oportunidade. E a gente
o que a gente vai começar a fazer agora também é fazer isso para outras agências. Por quê? Porque é o seguinte, Marisa, eu acho que o cliente, quando ele tem uma agência que ele confia, ele deve continuar com ele para sempre. Eu não acho legal ele vir trabalhar comigo só porque eu faço o evento. Porque eu não conheço ele tão bem quanto o agente de viagem. Se ele está satisfeito com o agente de viagem dele, eu acho que ele tem que confiar no agente de viagens. Isso faria meu trabalho muito mais fácil também e com certeza de muito mais sucesso. Então, eu acho que a agência de viagens deve nos contratar. A gente vai estar ali representando juntamente com pessoas daquela agência. Claro, a equipe deles tem que ter alguém da equipe deles presente com a gente. A gente vai estar representando aquela agência em tudo, papelaria, uniforme. O nosso departamento vai atender realmente em nome da agência, porque eu sei que não tem nada mais precioso na agência do que a equipe e seus clientes, né? Então, a gente quer deixar isso muito guardado e muito garantido pela agência que nos contratar. Então, isso também é uma oportunidade que a gente vê agora. Eu acho que você tocou num ponto que é muito importante, que é a questão da confiança, né? Tem duas questões muito importantes aí que você falou sem ser tão explícita. É a confiança e a ética, né? Porque se as duas andam juntas, você pode trabalhar em parceria com muito mais transparência, né? Com muito mais tranquilidade, com muito mais união e que vai trazer, com certeza, um resultado melhor, né? E a gente pode ver aqui pela telinha, mesmo sem estar ao vivo e a cores, a gente pode ver o seu brilho nos olhos quando você fala de tudo isso, né? O seu prazer em estar trazendo prazer para os outros, em estar realizando um sonho, né, de alguém. Isso eu acho que é muito bacana, né? Eu imagino, eu lembro que mais ou menos, acho que foi setembro do ano passado, se não me engano, de 19, que eu tive lá com o grupo dos hotéis do Mandarim Oriental, aí em Belo Horizonte, e depois do café da manhã, a Silvia, que estava lá, que trabalha com você, chegou para você e falou assim: ô, Cris, você tem que fazer o seu grupo da família tal ficar hospedados no Mandarim Oriental de Dubai, porque eles já estavam reservados no Mandarim de Bangkok, né? E foi uma viagem muito interessante, porque era surpresa, né? Conta um pouquinho disso aí. Era um aniversário de 70 anos. Mas a aniversariante não sabia. Não sabia. Ela não sabia para onde que ela estava indo. Ela não sabia para onde que ela ia. Só falaram que a filha dela falou que ela tinha que colocar na mala. E ela não sabia nem... E a viagem foi Maldivas, depois... Enfim, foram vários lugares. E ela chegava num lugar, na hora de ir embora, que ela sabia qual era o próximo. Então, foi uma responsabilidade enorme. Ela não sabia nem quando ela embarcou, ela não sabia. Não, exatamente. E aí eles passaram o Natal em Bangkok e o Réveillon em Dubai. Réveillon em Dubai. E assim, eles ficaram apaixonados pelo Mandarim de Dubai. E tinha acabado de abrir, né, Marisa? E falando em ética e transparência, foi muito importante a sua palavra ali. Porque eu lembro que eu fiz um call com você, com o Bruno, falei, gente, me fala. Eu posso mesmo mandar as pessoas para estes clientes muito especiais. E na época eu lembro que a gente estava mandando mais pessoas para o Réveillon lá. Eu posso mesmo, é seguro. Porque Dubai tem muito hotel bom, né, Marisa? Tem muita coisa boa. Aí o Bruno tinha estado no Mandarim de Dubai. Eu lembro que você me mandou os vídeos. Falou assim, fica tranquila. E assim, eles foram incríveis. Eu lembro que eu tive uma reunião antes na França, presencialmente com o general manager do hotel, falando da importância que era essa viagem pra gente, que eram pessoas que realmente estavam com uma expectativa muito alta e que eu precisava que tudo fosse perfeito. E também com a diretora de vendas, o pessoal de marketing. E foi lindo. Inclusive, foi essa família especificamente, eu lembro que foi um dos hotéis que eles mais gostaram. Eles ficaram encantados. Foi absolutamente perfeito. E eu sei que quando você me fala, Cris, fica tranquila, eu fico tranquila. Porque eu sei que você leva o negócio a sério. Você sabe a importância da sua palavra para mim. E contar com parceiros que a gente confia é muito bom, sabe?
Marisa, eu sou muito privilegiada porque eu consegui desenvolver relações muito boas com parceiros do trade, pessoas que realmente nos ajudam e fazem com que o resultado final seja maravilhoso. Então, essa relação de confiança, eu digo que muitas vezes a gente trabalha também, quando a festa é grande, por exemplo, essas festas, esses grupos de 60 pessoas, a gente sempre trabalha com um produtor de eventos, porque o negócio é enorme, sai totalmente do nosso conhecimento, quando é um evento muito grande. A gente sempre tem parceria com o produtor de evento, a gente leva do Brasil com a gente, e assim, eles acabam se beneficiando da nossa relação com os hoteleiros, que a gente trabalha com eles em várias outras oportunidades, não é só com aquele evento específico, não é uma coisa pontual. Então, isso cria uma relação muito, muito legal, realmente, muito transparente, e é uma das coisas mais importantes para você ter sucesso mesmo, é o seu relacionamento com todos os canais, com todos os elementos que estão envolvidos naquele projeto. É verdade. Agora, voltando aqui a essa família que viajou, você tem feito bastante viagens que a gente chama multigerações, né? Que nesse caso aí era a avó de 70 anos, né? Celebrando 70 anos, mas tinha os netos pequenos, né? Tinha, era 70 anos e tinha neto de 5, 6 anos, não me lembro, alguma coisa assim. E eu acho também isso, né? Porque você imagina, você fazer uma programação que agrade todo mundo, né? Que vai ser legal para todo mundo. Isso é, sem dúvida nenhuma, um desafio. A gente tem que buscar aí denominadores comuns. Às vezes não é o que a pessoa mais ama, mas tem que achar uma coisa que todo mundo vai gostar muito, né? Não dá para colocar uma atividade que só 2 pessoas do grupo vão gostar. E aí a gente sempre deixa uma oportunidade para fazer um dia livre para a pessoa fazer aquilo que só ela tem vontade, alguma coisa desse tipo. Mas a gente já faz muitas viagens. Eu acho que as pessoas elas estão buscando isso cada vez mais, né? As pessoas não têm tempo de conviver durante, né, no dia a dia. Então, as viagens permitem isso. Eu acho que depois da pandemia, eu acho que o slow travel vai vir muito forte, vai voltar ao que era antigamente, que a gente viajava, ficava 15 dias, às vezes um mês com a família. Eu acho que isso pode ser uma tendência, sim, que as pessoas fiquem mais tempo no lugar, não fiquem rodando vários lugares, consigam se aproveitar no lugar, sem aquela correria, sem coisa muito cheia. Outra coisa importante, você está fazendo uma viagem de grupo, você consegue, às vezes, privatizar até um museu para você conhecer. Você pode ir naquele museu à noite. Eu lembro que a gente foi em Veneza, a gente foi fazer aquela coisa de soprar o Murano. A gente privatizou a fábrica de Murano ali. A gente pode privatizar muitas coisas que a gente nem imagina. Eu lembro que eu fiz um aniversário de um cliente incrível, de 50 anos, um super amigo. A gente fez dentro de uma galeria de arte o jantar do aniversário dele. Então, isso é uma coisa que você se sente muito mais tranquilo. Apesar de que foi numa cidade grande, foi em Paris, a gente pegou uma galeria de arte, fechamos essa galeria de arte, fizemos o jantar lá, foi super bacana. E é uma coisa que hoje, como a gente está evitando multidões, né? É uma oportunidade, uma coisa super atraente. E isso acho que vai de encontro, quer dizer, essa tendência já tem alguns anos, né? Que isso está acontecendo, e você vê, por exemplo, os próprios hotéis se preparando, e não é se preparando assim agora na pandemia para o pós-pandemia. É a construção de hotéis, por exemplo, como o Bodrum, né, que você tem dentro do Mandarim Oriental, você tem os apartamentos normais, as suítes e tal, e você tem apartamentos de 1, 2, 3, 4 quartos. Né? Você tem aquelas casas que você também pode privatizar, que estão dentro do pool do hotel. O de Canoã, que inaugurou também faz um ano, a mesma coisa. Você tem casas de 4 quartos, né? E tem as suítes e os quartos normais. Tem várias suítes que são conjugadas, né? Tudo isso, acho que visando atender esse tendência, público, né? Não, e olha só, você tá numa vila dentro de um hotel, você vai ter um chefe de cozinha só para você. Você pode pedir para ele todas as suas
aquela família pode, ou aquele grupo de amigos, eles podem ter outro tipo de solicitação sobre higienização, que eles acham importante, a gente consegue fazer isso, né? Com muito mais facilidade. E outra coisa também, às vezes a pessoa fala assim, mas meu grupo é muito pequeno, nessa cidade não dá para privatizar um hotel, os hotéis são grandes. A gente pode privatizar um andar do hotel, por exemplo, ter certeza que a gente vai sempre ter aquele staff trabalhando com a gente. Então, assim, é realmente um momento para isso, sabe, Marisa? E, Cris, está chegando aqui no final, ainda faltam 15 minutos aí que a gente tem, mas eu queria saber de você, por exemplo, 5 hotéis incríveis ou destinos incríveis que você sugeriria para uma família ou para um grupo de amigos, como as Amíndias, né? Ou para uma coisa assim que você tivesse assim, já na sua mente, que não é bem um bucket list, não é uma lista assim, dos sonhos, mas que se prestam muito bem para esse tipo de viagem, que eu acho que é uma tendência que veio para ficar. Uhum. É difícil, né? Porque tem tanta coisa legal, tem muita coisa bacana, coisa que está sendo feita também, que vai ser lançada em breve. Mas alguns hotéis que, principalmente para esse momento que a gente está vivendo, que eu acho interessante. Falando de Brasil, eu tenho uma paixão pela reserva do Bitpoca. Hoje, se não me engano, chama Comuna do Bitpoca. É incrível, você conhece, né? Acho que ficamos umas 3 horas do Rio, fica 1 hora de Juiz de Fora. Mas assim, é um lugar que tem uma hospitalidade, né? Um serviço impecável. É um privilégio você conhecer aquele lugar realmente. É maravilhoso. Tem no meio da natureza, claro, com cachoeira, mas também tem uma parte muito voltada para a arte. E você se sente muito à vontade lá. É aquele lugar que você não fica com aquele serviço, aquele luxo tradicional do cara toda hora em cima de você, mas você tem a liberdade de entrar na cozinha e falar que você está com fome e conversar com a cozinheira para ver o que você pode comer. E a cozinheira mesmo, da roça, sabe? Eles fazem lá, acho que de 3 em 3 meses, ela faz um refresh com o Troagro, mas para fazer comida da roça, com todo aquele requinte, aquela delicadeza com as técnicas francesas. Mas é comida de fogão de lenha, é maravilhosa. Eu adoro Ibitipoca. Eu acho um lugar assim... Eu sou apaixonada com Ibitipoca. Então, e eles têm mais ou menos 14 quartos. Parece que eles construíram algumas coisas novas lá agora. Então, você pode fazer um grupo aí com 14 casais, ou então com uma família... 2 famílias viajando juntas, e dá para fazer coisas lindas lá, sabe? Experiências muito legais, com música, com folclore local. Cada dia você almoça num lugar diferente lá em Bitpoca, não é aquela coisa que todo dia você tem um restaurante, não. Cada dia você almoça num lugar diferente, é uma experiência incrível. Lá em Bitpoca, inclusive, eles têm feito casamentos também. Casamentos pequenos, né? Tem que ser assim, acho que umas 30 pessoas no máximo. Imagino que não mais do que isso. Bom, mas não dá para dormir lá, né? Exatamente. Mas você sabe que, por exemplo, quando eu estava lá, chegou um helicóptero com um grupo de 8 pessoas. Né? Tá. Que eu passei um feriado, eu passei uma Páscoa lá e foram, assim, chegou gente de helicóptero do Rio, né? Que por acaso eu até conhecia, e chegaram e deve ser um voo de meia hora no máximo, entendeu? Uhum. Então, eu acredito que no caso de casamento também, o pessoal pode ser que tenha ficado mais em Juiz de Fora também, que é mais próximo, sim. né? Tem Bitpoca lá, né? Tem um centrinho lá que tem algumas pousadas que dá para ficar. Tem várias pousadas. Mas é muito especial, né, Marisa? Porque é uma reserva e o dono foi comprando todos os terrenos em volta, né? Então ele meio que abraça a reserva, né? Ele não é uma reserva. E você sabe por que mudou o nome? Isso também é uma história muito interessante de sustentabilidade. Porque ele foi comprando esses vários terrenos com as casinhas e tal, só que ele não tirou os donos das casas, o senhorzinho que tinha lá sua plantação ou coisas assim, entendeu? Ele mantém o dono da casa lá, ele comprou o terreno e quando o dono da casa falecer, aí
a casa, o terreno, Que legal. passa a ser. Então, por isso que chama-se comuna. Acaba tendo um envolvimento, né? Sendo uma atividade social muito legal que eles fazem, né? Isso é muito bacana. Total, Eu conheço o Renato, né? Que é um dos donos de lá, e ele tem essa preocupação com o social muito grande. Eu acho que isso faz toda a diferença lá. O prazer com que as pessoas estão trabalhando lá, elas têm um prazer, assim, incrível. Elas realmente, você vê que elas fazem questão que você esteja lá, elas querem te atender, elas querem que você esteja feliz. Então, é muito impressionante como é que eles conseguiram, num lugar tão afastado, conseguiram um treinamento tão bacana e conseguiram fazer uma atmosfera tão especial. Bem, falando mais, eu gosto muito pensando no momento que a gente está vivendo também, eu acho que o Fazano de Angra é uma ótima opção. Porque ele fica dentro de um condomínio, ele é um pouco mais isolado. E os programas de Angra são programas que você não precisa de fazer com outras pessoas, né? Que você vai para praias maravilhosas, paradisíacas, que normalmente não tem ninguém. Esporte náutico, então eu acho que é muito bacana. A gente já fez várias coisas com o Fazano, várias coisas no Boa Vista. A gente já fez a renovação de votos no Boa Vista. Fizemos o noivado da Tássia Naves lá. Fizemos essa renovação de votos, que foi incrível também. Então, assim, a gente já sabe o que precisa para aquele lugar. A gente tem um relacionamento excelente com o grupo Fazano. Então, a gente consegue negociações muito legais. A gente sabe a forma que eles trabalham, a gente tem muita confiança. É bom demais, né? Você ter confiança em quem vai executar o trabalho juntamente com você. Porque senão você fica vendido, né, Marisa? E você vê consistência também, né? Eles Sim, acabaram então isso é muito inaugurar bom. O Bruno teve lá no Fazano de Salvador, Amor. Eu tive já hospedada no de Belo Horizonte também, que eu adorei, já fui 2 vezes, e se eu pudesse, eu entrava lá, maravilhoso, assim, foi realmente fantástico. E tem a coisa do Fazano, tem a coisa da gastronomia também, né? Que é um DNA deles que é bem forte, que acho que as pessoas procuram muito isso em viagens, né? Eles têm essa busca para excelência mesmo, né? O tempo todo. Então, assim, eu tenho maior orgulho de ser parceira deles e para mim é muito bom estar trabalhando sempre com eles. Eu acho muito legal e o cliente sempre fica super satisfeito. Falando de fora do Brasil, tem o Nizuki, que eu acho muito legal, porque não é só o hotel, né? O Nizuki, ele fica no México, fica na Riviera Maya, perto do aeroporto de Cancún. Mas você não está indo para Cancún, você está indo para o destino Nizuki. Para onde você está indo? É para o Nizuki, né? Porque você não vai sair do hotel, você não quer sair daquele hotel de jeito nenhum. Você tem milhões de restaurantes maravilhosos, milhões de atividades. Você tem criança, tem um Kids Club incrível, o serviço é ótimo. Você consegue... Lá tem vilas também, que você consegue fazer em vilas. Tem algumas torres diferentes, você pode pegar parte de uma torre para o seu grupo. Eu acho lá muito legal. A gente até ia fazer o aniversário da minha cunhada, a gente estava programando para fazer lá, só que ia ser no meio de tudo isso, a gente achou melhor fazer em algum lugar no Brasil. Mas, assim, muito em breve, eu tenho certeza que eu já me sentirei bastante à vontade de estar organizando alguma coisa lá. E também pela confiança que eu tenho em toda a equipe envolvida com o Nizuki, que é muito legal. É surpreendente, né? O Nizuki é surpreendente. É um destino que você fica imaginando, será que Cancún seria legal? Muita gente, muita badalada. Não, esquece Cancún. É o Nizuki, é exclusivo, é chique, realmente é um paraíso. É maravilhoso. O que mais? O Guanahani, que eu já falei aqui em Sambart, que assim... Eles se desdobram em 1000 para fazer tudo para aquele grupo ficar satisfeito. Eles são os amores. A equipe é sensacional, a gente é super alinhado. Tudo, desde o check-in, da distribuição de malas, eles já sabem como é que a gente gosta, porque a gente dá um trabalho para o hotel, né, Marisa? Você sabe disso, porque muitas vezes as solicitações passam por você. São detalhes e mais detalhes o tempo inteiro que a gente pede, né? Então, a gente tem que contar com isso, com pessoas realmente que estão dispostas, que estão nessa mesma vibe que a gente, de fazer o possível e o impossível para o cliente. Então, o Guanahani eu acho incrível para fazer para grupo também.
E acho que a própria Maldivas também, como a gente falou, porque você tem milhões de oportunidades ali, porque são várias ilhas e o hotel é a ilha, né? Então ali você tem total controle, você sabe, você pode fazer teste na ilha inteira, que você está sabendo como é que as pessoas estão. Eu acho uma ótima opção. E quando você faz, as pessoas pensam que Maldivas é só para casal. Não é. Eu mesma, primeira vez que eu fui em família, foi super legal. Em grupo é ótimo, que você anima, vem animação que talvez não tenha, você consegue fazer, a gente consegue organizar festas incríveis, DJ, fazer a própria boate lá e fica o máximo. Maldivas é muito legal também, é um destino mais longe, né, mais distante, mas é um destino bacana que a gente teve excelentes experiências lá. Bom, se alguém tiver alguma pergunta agora, a gente ainda tem aqui 3 minutos. Se vocês quiserem mandar aqui, eu vou ficar de olho aqui na telinha. E eu queria saber também, Cris, qual foi assim, um pedido mais inusitado que você já teve, por exemplo, de um cliente, assim, que foi uma coisa difícil? Tem muitos. Tem tantos pedidos nos Estados. E a gente adora, Marisa. A gente fala que quanto mais difícil, melhor é. Porque se for fácil, todo mundo consegue fazer, né? Então a gente gosta quando é difícil. Mas tem muitos. Eu nem sei te falar qual que é mais. Tem muita coisa, tem muito pedido inusitado. E a gente sempre tenta fazer algumas coisas, principalmente com grupos, para evitar que tenha muita coisa de última hora. Mas sempre tem, não tem jeito. Tem sempre uma pessoa. E a gente tem cada pessoa na equipe, isso que é muito legal. Cada pessoa na equipe é especialista numa coisa, né? Então tem até Zen, ela tá lá cuidando do pessoal. Se a pessoa tá ansiosa, é só mandar a Tem que a pessoa fica calma. É impressionante. Tem o Rafa, por exemplo, que é ótimo na gastronomia, que está sempre lá dentro da cozinha, que é super legal. Enfim, a equipe toda. Eu sou especialista em ir para o hospital. Alguém ficou doente, vai direto para mim, eu vou para o hospital. Teve uma viagem que eu dormi 4 noites no hospital, no quarto do cliente. Porque eu fiquei com muita dó. Eu falei assim, meu Deus do céu, ele está sozinho. Eu vou atrapalhar a viagem dos outros amigos? Não vou. Como é que você deixa uma pessoa na Tailândia dormir sozinha no quarto? Eu fiquei de acompanhante. Na Tailândia, ainda por cima. Sim, na Tailândia. Mas foi surpreendente, viu? O hospital de Chiang Mai, incrível. Eu fiquei impressionada. Foi super legal. Então, assim, a gente tenta fazer algumas coisas. Por exemplo, a gente faz um carômetro. A gente faz um carômetro para a equipe toda saber quem que são os convidados, porque aí eles ficam impressionados. Quando eles chegam, a gente já chama todo mundo pelo nome. Eles falam, como é que você sabe meu nome? Eu acabei de chegar. No próprio aeroporto já está sabendo meu nome e a gente fica estudando aquilo, sabe? Fica tomando igual criança, sabe? É muito legal esse carômetro que a gente faz. A gente sempre etiqueta a mala, por exemplo, no aeroporto. Em vez de mandar a etiqueta de mala para a pessoa fazer antes, a gente etiqueta no aeroporto para não ter esse negócio de mala perdida sem identificação. Então, a gente tem uns truques assim que são importantes. Entrega de mimo, a gente não deixa por conta do hotel. A gente gosta da gente estar acompanhando as pessoas do hotel e fazendo a entrega dos mimos todos os dias, para ter certeza que está arrumadinho. Se o quarto não estava arrumado, a gente pede para eles arrumarem. Porque você imagina, você chegar, tem um presente numa cama toda desarrumada, desvaloriza aquele presente. Então, isso é muito importante. Em vez de a gente usar ônibus grande, a gente gosta de usar várias vans. Enfim, tem um monte de coisa que a gente faz para tentar fazer aquilo com menos erros, né? E também o mais fluido possível. Já vai acabar, mas qual é o recado que você quer dar? Porque eles acabam assim, né? Qual é o recado que você quer dar para as agências que querem trabalhar com você? Olha, eu gostaria muito, para mim seria uma honra trabalhar com as agências. Por favor, vamos ser parceiro, entre em contato com a gente, para a gente saber a história de vocês, porque a gente quer que essa viagem tenha o seu DNA também. Então, nós somos especialistas nisso e a gente quer trabalhar com vocês e podem confiar, porque realmente vai ser uma parceria. E vai ser uma honra, de verdade. Com seu expertise, eu tenho certeza, Cris. Muitíssimo obrigado, foi o máximo. Eu que agradeço, eu amei. Nosso papo fluiu aqui, que foi uma maravilha. Passou Teria rápido, papo né? para mais 1 hora. Verdade, verdade. Então, semana